Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que essa rota é um meme total. Como foi o primeiro if criado, o autor de ReZero não sabia, entre aspas, que caminho ia levar se ele fizesse as histórias alternativas. E por que dizem que essa rota é a pior? Bom, pra começar, a ideia dela era uma piada. E por que exatamente seria uma piada? Pra quem não sabe, o aniversário do Subaru é no dia 1º de abril. E todo mundo sabe que essa data é o dia da mentira. O dia que a gente engana os outros, faz trollagem e blá blá blá. Então foi por isso que ele fez isso. Mais tarde ele viu que seria legal realmente criar universos alternativos com esses ifs. Então mesmo que esse if seja uma merda total, ele foi a base das outras histórias alternativas que a gente conhece, como a Yamatsu, a Casa Nero e etc. E mesmo ele tendo apagado do site e ter apagado a parte do final, ele já foi um if, então bora falar dele hoje. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Butterfly Dream, a Rota da Luxúria. A história em si é cheia de furos, mas é normal pela proposta que ele tinha inicialmente. E não é dito exatamente onde foi o ponto de divergência, mas de alguma maneira o Subaru se tornou o rei de Lugúnica. Eu chuto que foi em algum lugar nos primeiros arcos que tudo aconteceu. E bom, como o Subaru virou o rei todo-poderoso, ele tinha o poder supremo no reino. Para completar essa obra do destino, ele ainda se casou com todas as candidatas reais. Ou seja, era a Emília, a Crush, a Anastácia, a Priscila e a Felt. E não parou por aí, ele ainda se casou com a Ren e também com a Petra. Por que a Petra, velho? Por quê? A história inicia com o Subaru acordando em seus aposentos reais. Ele escuta a voz de uma garotinha chamando ele, e ele não queria levantar de jeito nenhum. Parece eu acordando cedo. A Petra tava lá pra tirar ele da cama. Ela insiste pra ele se levantar e ser um bom menino. E mano, os dois trocam carinho nessa cena, velho. Ai, não. Alô FBI, alô Rota, alô Central. O Subaru fala pra Petra que ele vai passar o tempo dele de manhã com a Crush Karsten e pergunta pra ela se tem algum tipo de problema. A Petra fala que não, mas ela tava claramente com uma cara de ciúmes. Mas no final das contas ela fala que tá tudo bem. O Subaru sai do seu quarto e anda pelos tapetes vermelhos do seu castelo. Chegando na mesa pra tomar aquele café da manhã, o Subaru encontra a Crush. A Crush reclama que ele tava atrasado e que ele tinha que cumprir o horário dele. E como ele não queria ser intimidado, ele fala que se atrasou porque ele não tava querendo levantar da cama. Mas como a Crush tem aquela proteção divina que detecta a mentira, o Subaru não conseguiu fugir disso. Ela percebe que é uma mentira e ele começa a ficar envergonhado. Logo o Subaru vê que não tem como mentir pra Crush e ele fala que tava de gracinha com a Petra. E a Crush fica meio chateada porque eles tinham feito uma espécie de promessa que envolvia sempre falar a verdade um pro outro. O Subaru até tenta se desculpar, mas a Crush admite que ela é uma mulher, entre aspas, sem graça pro Subaru. Ela não sabe muito bem usar roupas femininas, nem usar maquiagem direito. A única coisa que ela sabe é lutar com uma espada. E ela completa dizendo que é normal ela não conseguir agradar o Subaru como as outras esposas dele conseguem. O Subaru fica bem chateado ouvindo isso, afinal, ela era uma mulher fantástica. Ele conforta ela e ela começa a ficar bem de novo. Bom, tem todo um papinho meloso e eles se beijam no meio da sala. Tem bem mais detalhes também que envolvem as sensações dos dois no momento, mas eu não vou falar aqui porque o YouTube, né, já me passou a peixeira uma vez, então eu tô tranquilo. Depois dos dois terminarem aquele carinho deles, a Crush volta a ser aquela mulher séria de sempre, e ele se senta para tomar o café da manhã. A cena pulou pro Subaru cuidando de uma pilha enorme de documentos. Afinal, como rei, ele tem o dever de cuidar de todos eles, todos os dias, e ele odiava fazer aquilo. E essa cena, inclusive, me lembra muito Naruto. Sempre que ele via os documentos, ele ficava desanimado. E o mais irônico era que o Subaru falou que em muito mangá que ele lia, essa cena era comum acontecer. Mas ele não acreditava que na vida real também era comum acontecer. E como ele não gostava de fazer aquilo, ele tenta convencer a Han a ajudar ele. E apesar dele não ter casado com a Han nessa história, era muito comum a Han estar no castelo. E a Han não queria de jeito nenhum conferir os documentos pro Subaru. Mesmo ele sendo o rei, parece que o jeito de ela tratar mal ele era o mesmo. Ele implorava para a Han abandonar ele, porque ele tava de saco cheio de ficar preenchendo papel. Mas como ele é persistente ao extremo, a Han decide ajudar ele depois de ter recusado umas 20 vezes. O Subaru até fala que ela fica fofa quando tá ajudando ele. E ela fala para não confundir ela com a Ren. Ele pode até ser rei, mas a Han nunca seria a esposa dele. E era notável a habilidade da Han com documentos. Ela conseguia fazer muito mais rápido que o Subaru. Era como se ela tivesse muita experiência com aquilo, e isso deixou o Subaru bem impressionado. A cena pulou pro Subaru em outro dia, preenchendo mais documentos em seu quarto. E do nada, a porta do quarto dele é aberta com muita violência. "É a minha vez", disse a Priscila. Ela tava lá porque era a vez dela de ficar com o rei de Lugúnica. O Subaru reclama que a posição dele era importante demais pra não cuidar dos documentos e ficar com ela. E como vocês conhecem a Priscila, né? Mesmo que o Subaru seja rei, ela não tá nem aí. Ela levanta e dá uma bica na pilha de documento dele, fazendo um monte de papel voar. O Subaru, desesperado, começa a pegar os documentos pra colocar de volta na
na mesa. Logo que ele termina, ele fica bem mais aliviado. A Priscila era uma das esposas dele, e era a mais egoísta e a mais feroz entre todas. E isso deixava o Subaru bem irritado. O Subaru vê que ela não ia sair do quarto enquanto ele não parasse e ficasse um tempo com ela. Então ele decide largar os documentos dele por um segundo. E essa cena é interessante porque eles conversam sobre novas tecnologias, como um acendedor portátil, que se parecia muito com um isqueiro, inclusive. E isso me faz pensar numa conversa que eu tive com um amigo meu no servidor do Discord. A Priscila parece ser mesmo a pior candidata, mas tem certas atitudes dela que me fazem ficar em dúvida. Ela parece se interessar em tecnologia e como melhorar as coisas. E aquilo que ela fala que o universo conspira a favor dela, talvez seja verdade mesmo. Mas bom, Subaru começa a olhar o cristal vermelho que servia como acendedor. Ele fala que é interessante como aquele mundo se assemelha muito com as ideias do mundo dele. Os cristais mágicos poderiam ser usados de diversas formas, além das convencionais. Enquanto o Subaru olhava, devido ao mau funcionamento do cristal, ele acaba explodindo, e acaba incendiando o rosto do Subaru. E o Subaru estava desesperado para tentar apagar as chamas dele. E como a Priscila estava perto, ela pega o leque dela e apaga o fogo com uma forte rajada de ar. O Subaru foi salvo e estava quase sem nenhuma queimadura. E ele vê que, como ela salvou a vida dele, ele decide passar um tempo com ela. Como sempre, né? Lógico, a Priscila fica muito orgulhosa de si mesma. E eu também não preciso dizer o que acontece depois, né? Depois disso, a cena pula pro Subaru na sala do castelo, com a Anastasia sentada em outro sofá. Ela estava muito feliz que a família Roshin era a mais influente do reino graças ao Subaru. Nessa cena eles conversam sobre a economia do reino, que é uma coisa que a Anastasia adora, e eles falam sobre a confiança das escolhas do Subaru que deram muito certo pra ela. Nessa cena, apesar da Anastasia dizer que ama ficar com o Subaru, eu ainda acho que ela tá só por interesse com ele. Ela deve estar ganhando muito dinheiro com ele. E eles nem têm tanto diálogo assim, eles terminam a conversa e trocam aquele carinho básico. Afinal, eles também são casados. Depois disso, o Subaru vai pro seu quarto. Entrando no quarto, o Subaru vê uma mulher deitada na sua cama. Ele já começa a desabotoar a camisa e tirar a roupa. O problema, rapaziada, é que essa mulher era a Felt. Por que Deus nos abandonou, velho? Por quê? Eu infelizmente vou ter que censurar o que ele faz e fala aqui por motivos legais, ok? Eu acho que de certa forma, como ele é rei e ele tá em outro mundo, deve ser normal, mas aqui no nosso mundo não é normal não. Mas enfim, eles têm um papo meloso de homem e mulher e a Felt fala que sente ciúmes porque ela é a menor candidata entre todas, se é que você me entende. O Subaru fala que gosta dela tanto quanto gosta das outras e não é pra se preocupar com isso. E ela fica com vergonha e dá um soco na cara dele. Qual que é a lógica disso, velho? O Subaru entende o lado da Felt e faz aquele gesto de carinho na cabeça dela como ele sempre faz. Agora vem a parte que eu mais gosto na história. A cena que o Subaru encontra a Ren no castelo. A Ren já chega perguntando o que era aquele roxo no olho dele e ele fala que a Felt deu um beijo muito forte nele. Sério, o Subaru não sabe mentir, velho. E a Ren fala pra ele tomar cuidado, afinal, ele era o único pra ela. O Subaru já devolve a frase da Ren dizendo que quem tem que tomar cuidado é ela. E logo depois de ele falar isso, ele põe a mão na barriga da Ren. Tá aí, mais uma história alternativa onde a Ren vai ter um filho do Subaru. Depois que a Ren ficou grávida, ela não ajuda mais nos afazeres domésticos como empregada. Apesar dela não precisar, ela queria continuar fazendo. Sendo assim, toda a obrigação caiu nas costas da Petra, apesar dela também não precisar fazer. Eles conversam sobre a Ren ter tricotado roupas e meios pro bebê, e isso deixou o Subaru muito feliz. Eu acho que além dessa parte da história me faz pensar que isso realmente foi um precursor do Ren-If. A relação deles dois é bem melhor do que das outras candidatas. A Ren coloca a mão na barriga e olha pro Subaru. Ela pergunta o que ele prefere, menina ou menino. O Subaru fala que se for menina ele vai mimar tanto que ela vai ser a criança mais mimada de todas. E que se for menino ele vai ser um cara que vai herdar os costumes masculinos do Subaru. A Ren fica feliz e eles se beijam e ficam um bom tempo juntos. Por fim, depois de um dia cheio de trabalho, o Subaru resolve ir pro quarto dele. Essa parte é engraçada porque ele fica reclamando que o dia dele foi muito difícil, que ele tava muito cansado. Mas o curioso é que eu só li ele pegando mulher o dia inteiro e ele só fica reclamando de barriga cheia, velho. E antes dele se deitar, a Emília aparece no quarto dele. E ele fica até meio sem jeito dela entrando lá do nada. A Emília fala que vai dar o seu melhor pra ser uma boa esposa e rainha pro Subaru. E ele fica muito feliz em saber disso. Eles trocam um papo bem meia bomba da Emília falando que não tá sendo suficiente pra ele, que blá blá blá. Mas o Subaru fala que não e que ela tá sendo uma ótima pessoa pra ele. Depois de ter esse papo bem meloso, eles se deitam na cama e começa o vapo-vapo. Depois dessa parte, teoricamente, tinha mais história, mas foi substituído pelo monólogo da Ikidona que cita o paradoxo do sonho da borboleta. Nesse paradoxo chinês é dito que um senhor acabou dormindo e sonhou que era uma borboleta voando por aí. Logo depois que ele acordou, ele não sabia mais se era um homem ou se era uma borboleta. Ficou a dúvida se ele sonhou em ser uma borboleta e era um homem, ou se ele sonhou ser um homem e era uma borboleta. Esse velho deve ter cheirado um Todd estragado, não é possível. Lendo isso, me dá a ideia que o paradoxo diz que o que acontece no If é uma mera ilusão. Aquilo nunca ia acontecer. E apesar dos Ifs não serem de certa forma canônicos,
já que o que acontece realmente é a rota principal, esse é bem viajado mesmo. Eu não consigo ver ele com todas as candidatas e muito menos com a Felt daquele jeitão dela. Futuramente eu vou fazer um vídeo dizendo como eu consertaria esse if, já que o Tapei finge que não existe e que ele nunca fez uma versão arrumada também. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Dercius, Dark Fuel, ECardX e Ayrton Santos. Valeu, rapaziada, tamo junto. E um agradecimento especial ao Zene do Discord, que ele me ajudou a achar esse if num fórum lá na Deep Web do Japão, então obrigado, mano, ajudou bastante. E vocês, o que vocês acharam dessa história? Foi completamente um sonho, como o Paradoxo diz, ou pode ser realmente possível acontecer aquilo? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.